Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos sabem, nós, no último domingo, terminamos a exposição. Nosso pastor trouxe a última mensagem no último capítulo do livro de Isaías. E nós vamos ter aí um intervalo nos próximos 4 domingos, e aí nós iniciaremos a exposição de um novo livro. Então, os irmãos do presbitério ficaram responsáveis em ocupar o púlpito por esses próximos 4 domingos aí. Então, serei eu, Bruno, Petrônio e mais o irmão José Hilton, que está à frente lá da nossa congregação. Nosso pastor hoje está lá, como já foi avisado. Então, hoje, sou eu que estou aqui responsável em trazer a palavra aos irmãos. Então, já peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, e nós vamos meditar um pouco nessa carta, essa noite, ou nessa parte específica do livro de Efésios. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir que você baixe a sua cabeça onde você está, nós vamos orar, e logo em seguida nós faremos a leitura e passaremos à exposição da palavra dessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos saúde, nós temos força, nós estamos aqui essa noite, não por mérito nosso, mas por pura graça e misericórdia Tua, Senhor. Nos agradecemos porque Tu é nosso Deus que olha por nós, que nos guarda, que cuida da gente, Pai. E nesse momento, ó Pai, eu coloco diante de Ti, ó Pai amado, esse tempo que nós teremos aqui. Nos ajuda, ó Deus, diante da Tua palavra, ó Pai, responder com corações humildes, com corações que reconhecem que precisam se aproximar cada vez mais de Ti, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tem feito. Nos dá um tempo aqui, ó Pai, debaixo da Tua santa mão e da Tua santa coordenação, Pai. Essa é a nossa oração sempre, em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir que você vá ao verso 17, nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 32, e nós vamos caminhar por esse texto da carta de Paulo aos Efésios. Então acompanhe comigo a leitura e logo em seguida nós vamos olhar para esse texto e observar algumas coisas que esse texto nos ensina. Efésios 4, de 17 a 32. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Então, o texto que nós vamos olhar essa noite está inserido na carta de Paulo aos Efésios. E é um texto maravilhoso, meus irmãos. É um texto que nos inspira muito. E nós vamos observar esse texto, vamos dividi-lo em 3 partes. Nós vamos observar primeiro do verso 17 até o verso 19. Logo em seguida nós vamos passar a olhar os versos 20 a 24. E nós vamos finalizar meditando mais um pouco dos versos 25 até o 32. E como mensagem, ou grande ideia, ou o guarda-chuva que traz esse pedaço da Escritura, nós vamos entender que a nova criação em Cristo busca viver uma vida de santidade. Como eu disse para os irmãos, nós vamos olhar primeiro do verso 17 ao verso 19. E do verso 17 ao verso 19, nós vamos olhar como as obras da carne revelam um coração cego e endurecido. Como as obras da carne revelam que por detrás de tudo isso há um coração cego espiritualmente, há um coração endurecido. Então, primeiramente, Paulo ele exorta, ele vem com uma exortação. Você vai observar que anteriormente, do verso 16 ao verso do verso 1 ao verso 16, ele traz o tema, ou ele insiste ali com a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. E essa unidade tem um propósito, que é reunir pessoas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, quando ele fala do verso 1 ao verso 16, ele está falando dessas pessoas que são diferentes, mas que estão juntas em unidade na igreja, com o mesmo objetivo. E o objetivo dessas pessoas que se juntam, ou do ajuntamento dos santos, é justamente esse: é que uma igreja ela possa alcançar maturidade e edificação mútua nos dons que são distribuídos a essa igreja. Isso é o que Paulo trata do verso, principalmente se você for olhar no verso 14, no verso 16, desse mesmo capítulo de Efésios 4. No entanto, no verso 17, que é o verso que começa essa parte que nós vamos olhar, ele usa uma conjunção interessante, ele usa o assim. O assim, no início do verso, diz: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Esse assim, ele tem uma função de olhar para o que estava anteriormente sendo tratado e nos mostrar que há um contraste. Há um contraste ali com a vida daquelas pessoas que não estão alinhadas com aquilo que ele acabou de colocar, com o propósito que ele acabou de trazer, com os versos anteriores. Então esse assim marca por Paulo e enfatiza a importância daquelas observações que ele vai começar a fazer, que ele vai começar a trazer. E a gente percebe essa insistência, essa importância quando ele diz assim: e no Senhor insisto. E no Senhor eu insisto com vocês, Efésios, que isso é importante, que isso é necessário falar com vocês. Ele está apelando ali para que eles mudem a forma que eles estão vivendo, porque eles estão inseridos em uma sociedade extremamente corrompida, extremamente corrompida. A sociedade dessa cidade de Éfeso é uma sociedade extremamente corrompida. Sempre que nós pudermos olhar as cartas, é interessante também nós observarmos os registros que são feitos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo aqui está escrevendo a esses irmãos, está escrevendo para aquela cidade, está escrevendo para a igreja, porque aqui ele está escrevendo para cristãos ali. Ele está escrevendo para essas pessoas, mas ele está escrevendo para dizer assim: olha, eu estou aqui preso, eu estou aqui passando por uma situação difícil, mas eu estou lembrando de vocês. Eu estou lembrando que vocês estão num lugar que é um lugar de extrema corrupção. A cidade de Éfeso era assim. Mas ela não era só a corrupção por conta da impureza ou daquele tipo de culto que acontecia naquela cidade, mas era também uma corrupção de entendimento, de pensamento. Quando você olha, eu tive a curiosidade de buscar onde é Éfeso hoje. Éfeso hoje é na Turquia. Se você for e tiver a oportunidade de visitar, como eu
acredito que eu não vou lá, eu aproveitei e fiz um tour online lá, né? Naquela cidade. E você vai observar que em Éfeso hoje tem ruínas de um dos maiores templos da antiguidade, que era para adoração a uma deusa, a deusa Ártemis ou Diana. E ali ainda há vestígios, ainda há ali o local onde aquele templo era utilizado, foi construído. Ali também há ruínas de uma grande biblioteca que existia naquele templo. Inclusive, esse templo era um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo, 10 maravilhas do mundo da antiguidade. Aquelas pessoas que estavam ali naquele local, elas se orgulhavam dessas grandes construções. Ali havia um grande teatro, ali havia muita cultura. E Paulo escreve para aqueles irmãos que estão ali em Éfeso, dizendo para eles assim: olha, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. E eu vou insistir isso no Senhor. Há uma advertência clara, porque naquela sociedade corrompida, naquela sociedade onde as pessoas, ou elas estavam muito envolvidas autocentradas com a sua cultura, com a sua mente, ou então elas estavam realmente envolvidas em práticas terríveis. E aí Paulo escreve para eles e diz assim: olha, prestem atenção. Vocês não são como esses gentios que vivem aí. Vocês não têm uma vida fútil. Seus pensamentos não são baseados nos pensamentos que essas pessoas têm. Os pensamentos de vocês devem ser igual os pensamentos que eu recomendo a vocês no próprio capítulo 4, no verso 1. E ele diz assim, no 4:1, se vocês voltarem um pouquinho aí, ele vai dizer: olha, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Ele traz um contraste. Os gentios não vivem assim. Os gentios não vivem como vocês. Não vivam como os gentios. Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, eles estão cegos. Eles estão separados. Eles têm os seus corações endurecidos. Porque eles ainda não foram alcançados pela graça de Jesus Cristo. Por eles se encontrarem nessa situação de cegueira e dureza de coração, eles perderam completamente a sensibilidade quanto ao pecado. Se nós olharmos esse texto à luz de Romanos, você pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, vai lá em Romanos 1, 21 e 24. Romanos 1, 21 e 24. 21 a 24. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Quando nós olhamos para cá, para o verso 17, para o verso 18 e 19, e nós vemos a postura dos Efésios ali, nós observamos que aquelas pessoas a quem Paulo está advertindo, elas infelizmente, elas viviam uma forma diferente dos cristãos que estavam ali, naquele local. Aquelas obras que eles praticavam ali só revelavam a dureza do coração deles, só revelavam a dureza. Olha o verso 19: eles se entregavam à depravação, cometendo com toda avidez toda a espécie de impureza. Paulo está escrevendo aqueles irmãos, está dizendo: olha, vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados, vocês têm uma outra vocação. Prestem atenção no que eu estou dizendo. A forma como nós vivemos e as práticas que nós temos, elas com certeza revelam o conteúdo do nosso coração. J.K. Beale vai dizer o seguinte: aquilo que as pessoas reverenciam, elas se assemelham, seja para a ruína ou para a restauração. Aquela sociedade, daquela cidade, ela estava o quê? Ela estava banhada por cultura,
ela estava banhada por riqueza, ela estava banhada por ostentação, ela estava inclusive banhada por prestígio. Mas ela, toda aquela sociedade, ela possuía um estilo de vida que ia completamente de encontro ao que Paulo já tinha ensinado aos Efésios. Ele já tinha passado ali. Quando eu digo que a leitura dessa carta ela tem que ser também lida em paralelo o que está escrito em Atos, é justamente por isso, porque Paulo já tinha passado ali, ele já tinha passado algum tempo com aqueles irmãos, e passado ali, ele tinha observado como era a vida ali, e pregado o Evangelho, muitos ali se converteram. Havia uma igreja muito grande lá dentro da colônia, lá dentro da cidade de Éfeso. E aí ele está escrevendo para esses irmãos, dizendo: olha, vocês não devem cair no mesmo estilo de vida dessas pessoas, porque o que elas fazem só revela o coração endurecido e a cegueira espiritual que elas têm. Quando nós olhamos para esse pedaço de texto da palavra, a gente pode se perguntar e dizer assim: no mundo de hoje não há muita diferença. Na sociedade que nós vivemos não há muita diferença. Não há muita diferença. Hoje nós vivemos numa sociedade que valoriza todas essas coisas que eu coloquei aqui, que estão inseridas nessa cultura dos Efésios. Uma sociedade que valoriza a luxúria, valoriza o conforto, o prazer, a cultura, o intelecto. E nós estamos nessa sociedade. A nossa sociedade, ela não é muito diferente da sociedade que estava, para quem Paulo está escrevendo, para quem Paulo está dizendo: olha, vocês não são como os gentios, vocês têm uma outra natureza. As pessoas que são descritas aqui nesses 3 versículos, elas são cegas espiritualmente. Elas são cegas espiritualmente. Essas pessoas das quais Paulo fala, os gentios ali naquele local, que não eram convertidos ao cristianismo, eles são como aquele amigo. Você já teve um amigo, aquele amigo em que você vai, que ele vai fazer algo errado, ele vai fazer uma besteira, mas aí ele te procura e diz: olha, eu vim pedir um conselho. E aí você vai lá: olha, eu vou te aconselhar, eu vou falar com você agora, e eu vou te orientar conforme a palavra deve te orientar, conforme a palavra prescreve para você seguir, conforme a palavra te ordena. E a pessoa faz tudo ao contrário do que você disse que era para fazer. Você disse que era para ela ir para a direita, ela vira as costas e vai para a esquerda. E aí, quando acontecem essas coisas na nossa vida, que normalmente a gente fala: mas fulano parece que é o quê? Parece que ele está cego. Não é verdade? Parece que ele está cego. A gente diz: rapaz, não sei como fulano tomou essa decisão. Eu não sei como fulano fez isso. Aí a gente finaliza: mas ele só pode estar cego. Aqueles que estão sem Cristo são cegos espirituais. A palavra está dizendo que eles irem para um local, eles estão vivendo uma vida completamente diferente do que é prescrito. É por isso que Paulo chama a atenção aqui. Aquelas pessoas viviam com um estilo de vida que não tem nenhuma relação com a vida de Cristo. E nós precisamos refletir aqui. Por que nós precisamos refletir? Porque à luz do que nós lemos aqui do verso 17 ao verso 19, eu preciso olhar para o meu estilo de vida. Eu preciso olhar para como eu estou vivendo. Como é o meu estilo de vida? Eu vivo uma vida nova em Cristo? Será que eu tenho uma vida nova em Cristo? Ou as obras, ou as coisas que eu faço, ou aquelas coisas que eu pratico, falo, só refletem um coração endurecido, um coração cego espiritualmente? Ou simplesmente a minha vida reflete o conhecimento intelectual de Cristo? Eu sei quem é, estou lá vivendo toda a EBD, no culto,
no culto de oração, na reunião das mulheres, no grupo dos homens, no grupo da igreja. Eu tenho conhecimento, faço a minha leitura anual certinho, batido. Estou lá ganho toda a lembrança lá do prêmio do final do ano. Mas será que isso não está só no meu intelecto? Será que Romanos 12:2 é uma realidade na minha vida? Será que a sua mente foi renovada? Ou as atitudes que eu tomo têm simplesmente revelado um coração cego e endurecido? Meus irmãos, uma realidade diferente dessa é uma realidade de quem vive pela graça de Deus. Você só vai ter um estilo de vida diferente. Você só vai deixar que as escamas caiam dos seus olhos e você não seja mais um cego espiritual, se você realmente for alcançado pela graça de Jesus Cristo. Não há outra forma. Porque sem Cristo nós estamos mortos. Mas com Cristo nós somos nova criação. Nós somos nova criação. E isso, meus irmãos, não é uma simples mudança de comportamento. Não é comportamento, não é ambiente. Mas é uma radical mudança de natureza. Você não é mais filho do velho Adão. Você agora é nova criação em Cristo Jesus. E é por isso que você não vive uma vida de futilidade. Você não tem um coração endurecido. Você, quando você ouve a palavra de Deus e ela te confronta, você vai lá e obedece. Porque a sua natureza não é mais a natureza de todo aquele que não conhece a Cristo. Você entende isso? Isso é o que nos torna vivos. Porque de outra forma, nós estamos como prescrito, como é registrado na palavra, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como é o Efésios 2, ele vai falar sobre isso. Inclusive essa era a situação dessas pessoas quando Paulo escreve essa carta. Ele diz: olha, vocês eram assim, agora vocês estão dessa forma, para que vocês façam isso aqui. Inclusive a carta aqui vai dizer que nós estamos sendo reunidos, há um propósito aqui, nós estamos sendo reunidos em Cristo como nova criação. Então ele está dizendo para a gente: olha, não vivam como gentios. Eu chamo a atenção de vocês, prestem atenção, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como mortos, mas vivam como nova criatura. Não sejam mais cegos, ainda que vocês estejam dentro dessa sociedade corrompida. E agora nós vamos ver a segunda parte do texto, que vai do verso 20 até o verso 24. Eu vou só repetir para a gente relembrar, e aí a gente vai para a segunda parte da divisão desse pequeno trecho da palavra. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando nós olhamos para esses versos, nós podemos entender que a verdade aprendida de Cristo, ela revela uma vida de santidade. Quando eu aprendo de Cristo, eu busco a cada dia ser mais parecido com Ele. E quando eu busco ser mais parecido com Ele, eu estou buscando uma vida de santidade. Nós podemos observar que essa vida que caminha nesse sentido só é possível para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Porque, meus irmãos, não tem como você ser alcançado pela graça de Deus e não reconhecer que você depende de Jesus Cristo. Você não pode viver como se você não o conhecesse. Se você é alcançado pela graça, você vive como quem conhece.
a Jesus. O verso 20 ele começa novamente com uma conjunção adversativa. Todavia, ele fala, né? Todavia, e aí se você não faltou naquelas 2 aulas de português, você sabe que é uma expressão que traz a ideia de contrariedade, de contraste, né? Então ele estava falando alguma coisa e agora ele vai levar a gente para um outro ponto, que é um contraste ao que ele estava dizendo. Todavia, e ele chama a atenção dos efésios, ele chama a atenção daqueles cristãos, que eles não estavam mais vivendo, eles não eram mais cegos espirituais, os corações deles já não eram mais endurecidos, mas eles aprenderam de quem? Eles aprenderam de Jesus, que não são mais como eram antes, mortos em seus delitos e pecados, mas tinham recebido a vida em Cristo, como Paulo já havia afirmado no capítulo 2, do verso 1 ao 10, foi o que eu comentei há pouco. Se você pegar o capítulo 2, do verso 1 ao 10, vamos pegar olha lá, acompanha comigo, Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, entre os filhos da desobediência. E aí ele vai falando, e aí aqui no meio do capítulo ele diz, mas Deus os resgatou, mas Deus derramou graça sobre vocês. Ele está pregando, ele diz, olha, eu falei isso para vocês, quando eu fiz a visita, quando eu estive, e Paulo fica um tempo no meio desses irmãos, em uma das suas viagens, e ele diz assim, olha, vocês não são mais, sabe por quê? Porque em Cristo somos nova criação. Os Efésios e nós hoje também somos nova criação em Cristo. E essa expressão que está aí que ele coloca assim, aprenderam de Cristo. Essa expressão ela traz a ideia de que eles aprenderam de Cristo Jesus, da sua palavra, de como ele vivia, e não sobre Cristo Jesus. Aprender sobre Cristo é muito diferente de aprender de Cristo. Aqueles irmãos não eram mais como os gentios. Quando lemos lá em Efésios 1, volta lá em Efésios 1, 13 ao 17. Vamos lá, meus irmãos, dá uma olhada aqui na carta aos Efésios. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele está dizendo, olha, quando eu falei do Evangelho para vocês, vocês escutaram o Evangelho, e vocês tiveram uma transformação por intermédio da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E agora eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho observado que ainda que vocês estejam no meio dessa sociedade corrompida, vocês têm dado testemunho de uma mudança de vida. Por quê? Porque vocês aprenderam de Cristo. Essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença entre aqueles que aprendem de Cristo e aqueles que vivem ou só conhecem sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós aprendemos a verdade que vem de Jesus, não vivemos mais como éramos. A nossa vida é uma vida diferente. Aqueles irmãos ali, eles ouviram falar de Jesus, eles foram ensinados com as verdades que estão em Jesus. E quando nós somos ensinados com essas verdades que estão na palavra de Deus, a partir daí nós somos nova criatura. A nossa natureza muda. A nossa natureza agora é fundamentada em Cristo. E aí ele traz, nós nos despimos do velho homem. Verso 22. Verso 22, ele vai dizer o quê?
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar. Quando nós temos a natureza de Cristo, quando nós nascemos de Cristo, nós nos revestimos dele, nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos do novo homem. É essa a ideia, é você olhar para a vida que você levava antes da graça te alcançar, e a partir de agora você se reveste com essa nova vida. Mas essa nova vida que eu aprendo de Cristo, não sobre Ele. Como eu disse anteriormente, não é simplesmente uma mudança de ambiente, mas é uma mudança de natureza. E quando eu mudo e me revisto do novo homem que está em Cristo, eu busco viver uma vida que é semelhante a Deus em santidade. Por que eu faço isso? Porque agora estou firmado na verdade. E ele responde quem é a verdade. A verdade absoluta é Jesus Cristo. Nesse nosso tempo, agora aqui, 2025, para nós vivermos o que Paulo está ordenando ou prescrevendo aqui aos cristãos ali de Efésios, é um desafio. Por quê, meus irmãos? Porque na nossa sociedade a corrupção e a maldade, elas se proliferam. E elas se proliferam de uma forma que nós nunca vimos. Mas a recomendação, ela é válida para cada homem, para cada mulher, para cada criança, para cada jovem que está aqui essa noite, para cada um aqui. Nós precisamos buscar uma vida que está afirmada na verdade. Nós precisamos buscar viver uma vida que está em Cristo Jesus. E não é essa a afirmação de 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15 diz o que para a gente? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando ouvimos a voz de Jesus, não somos os mesmos que éramos. Um bom episódio para nós lembrarmos de como nós éramos e como nós devemos ser a partir do momento que nós nos encontramos e aprendemos de Jesus Cristo, para nós lembrarmos, está lá em Mateus. Vocês lembram? Muitos vão lembrar aqui porque tem uma música da nossa cultura, da cultura evangélica, gospel, worship, né? Que é Como Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Como Zaqueu fez muito sucesso. Como Zaqueu, lembram? Mas aquela música, ela faz nos lembrar de uma passagem lá de Mateus, do Evangelho de Lucas, que vai falar que quando Zaqueu ouviu a verdade de Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele mudou a vida dele. É isso que ele está nos chamando aqui. E esse chamado também de mudança é claro para nós. Ele diz, você precisa se despir do velho homem, e você precisa se revestir do novo homem. E esse novo homem, ele tem a sua vida centrada em quem? Em Jesus Cristo. Ele aprende de Jesus e a partir daí ele vive uma vida que é centrada na verdade. Nós precisamos viver uma vida daqueles que aprendem com Jesus Cristo. Paulo não está escrevendo para aqueles que não conhecem Jesus, mas ele está escrevendo para cristãos. E ele está dizendo para eles, olha, aprendam, vocês aprenderam com Jesus Cristo, então mudem a forma que vocês vivem ou busquem viver uma vida de santidade, uma vida que busca a justiça e a verdade em Cristo Jesus. E não tem como você chegar nessa parte da passagem e não pensar um pouco, o que eu tenho feito para ouvir mais a voz de Deus? O que eu tenho feito na minha vida para aprender mais de Jesus? Diante dessas verdades claras da palavra de Deus, como é que eu respondo? Como é que eu respondo? Eu respondo como um velho homem ou eu respondo como um novo homem? Você prestou atenção no que Paulo está falando aqui? Você prestou atenção
no que ele está escrevendo àqueles irmãos? Você está prestando atenção no que nós estamos lendo aqui hoje? Nosso compromisso como servos de Jesus é vivermos uma vida que busca em tudo sermos mais parecidos com Ele. Não se espera nada mais de um verdadeiro cristão do que esse compromisso de ouvir mais a Jesus. E não há outra forma de ouvi-lo a não ser por intermédio da palavra dele. Valorizar a palavra dele. E é isso que Jesus espera de cada um de nós aqui essa noite. É isso que Ele espera. Essa é a maneira de viver daqueles que conhecem e são alcançados pela graça. É uma maneira diferente. Por que é uma maneira diferente? Porque o nosso coração foi alcançado pela graça. Então ele não é mais um coração duro. Os nossos olhos foram abertos. E nós não somos mais cegos. Nós não vivemos mais de forma fútil e inútil. Mas nós aprendemos com Cristo que nós somos nova criação. E nova criação não vive como vivia há algum tempo. Mas agora nós estamos avançando para a última parte, que é do verso 25 ao verso 32. E do verso 25 ao verso 32, para a gente relembrar um pouquinho, eu vou ler novamente. E diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a nova criação em Cristo reflete um novo estilo de vida. Nós vamos observar que por nós estarmos em Cristo, por nós sermos revestidos do novo homem, a nossa forma de viver nessa sociedade, ela é diferente. Paulo, ele é o apóstolo enviado aos gentios. Nós sabemos que haviam os judeus e haviam os gentios. E Paulo, ele é separado para esse propósito. Ele é separado para pregar. Ele é um missionário que prega em várias igrejas. Ele implanta várias igrejas. Inclusive essa igreja que nós temos lendo aqui hoje. Uma das cartas, a carta que Paulo faz da prisão é a carta aos Efésios. E ele é levado a pregar a essas pessoas que não conhecem, e muitas pessoas se convertem nesses locais que estão fora da família dos judeus. E aí Paulo, ele vai pregando, ele vai falando a essas pessoas, e aqui ele traz algumas prescrições, algumas orientações, algumas admoestações, justamente para uma vida diferente, para um estilo de vida que não se enquadra, não se adapta à sociedade ali que eles viviam. E aí ele diz o seguinte: olha, eu vou trazer nesse pedaço aqui, eu vou chamar vocês aqui a atenção para que o estilo de vida de vocês seja um estilo de vida diferente daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não são cristãos. E no verso 25, ele recomenda àquela igreja, aqueles irmãos,
que a mentira entre irmãos, ela precisa ser abandonada. Ela não deve existir. Ele chama a atenção. E que a verdade seja o modo de proceder de cada um ali. E por que a verdade deve ser o modo de proceder de cada um ali? Porque a graça alcançou aquelas pessoas. Então, quando a graça alcança alguém, a postura e a forma que ela vive muda, ela abandona o pecado, porque a mentira é pecado. E aí ele diz, olha, não mintam, não vivam assim. E para nós hoje parece simples, né? A gente sabe, não, poxa, mentir é pecado. A gente diz, não, não minta, é pecado. Mas muitas vezes, quando nós nos envolvemos numa sociedade onde tudo, e a nossa sociedade assim, onde tudo é relativo, né? Talvez mentir tenha se tornado uma coisa comum, uma coisa corriqueira, um subterfúgio aqui, outro ali. Mas ele está dizendo, olha, não deve existir isso entre vocês. Se nós somos nova criação, esses pecados que parecem que não tem nada a ver, eles devem ser abandonados. Abandonados. E Paulo está dizendo para eles, olha, não vivam assim, não falem mentiras. Antes façam o quê? Antes falem a verdade. Por quê? Porque vocês são membros de um mesmo corpo. Há uma ilustração interessante sobre ser membro do mesmo corpo e o corpo mentir para você mesmo. Eu pego um copo com veneno, tá certo? E eu vou tomar esse copo com veneno. Os meus olhos sabem que aquilo é veneno. Eu vou tomar aquele veneno. E aí eu digo para os meus olhos, ó, mente para a minha boca e para o meu estômago e diz que não é veneno. O veneno deixa de ser veneno? Não. Ele continua sendo. Ele está dizendo assim, olha, não minta, porque quando você mente, você está dizendo para o mesmo corpo que você participa, e aqui é a igreja, você está dizendo para eles, olha, o que eu estou te falando está trazendo uma coisa ruim para dentro da unidade da igreja. A mentira, ela faz justamente isso. E ele diz, olha, não mintam, porque vocês fazem parte do mesmo corpo. E ele avança. Ele diz o seguinte, ele manda mais algumas recomendações, no verso 26 e no verso 27. E ele toca em um ponto que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos. A ira. A ira, parece que não, mas ela muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos. E aqui nós temos que separar a ira, que é uma ira justificada, ou uma ira justa. E o bom da EBD é porque hoje eu estava dando dar uma coladinha ali, eu fui ver o índice da revista da EBD que começou hoje, lá tem um dos capítulos, está lá descrito a ira injusta. Mas aqui ele está dizendo que existe uma ira justa, mas também existe a ira injusta. E se você vir a EBD, você com certeza vai aprender mais sobre ela. Mas o que eu quero dizer aqui essa noite é que existe uma ira que ela não é justificada. E que essa ira que não é justificada, muitas vezes, ela é um problema, é um pecado, é um calcanhar de Aquiles de muitos cristãos. Quanto à ira justa, a gente pode lembrar da passagem da purificação do templo, lá em Mateus, em que Jesus se ira de forma justa. Mas aqui ele está dizendo, olha, cuidado, irmãos aí de Efésios. Porque quando você tem um novo estilo de vida, quando você é nova criação em Cristo Jesus, a forma como você deve reagir naquelas situações em que você fica irado, jamais deve te levar a pecar. Jamais você deve deixar esse sentimento, essa emoção, essa situação que te levou à ira extravasar em um pecado.
Porque quando eu deixo a ira me levar a pecar, eu ensejo no que acontece no verso 27. O diabo ganha espaço. Não é isso que ele diz no verso 27? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Quando eu me iro, e essa ira, que não é justificada, me leva ao pecado, eu dou lugar ao diabo. E aí ele está dizendo: ei, Efésios, prestem atenção nisso. Prestem atenção. É importante nós ponderarmos em situações aqui que nos iramos e rapidamente nós observarmos qual foi o motivo que nos levou àquilo. Qual foi o motivo que traz aquela situação no seu coração? E buscar uma solução rápida, antes que o sol se ponha. Porque, por que ele diz que é preciso que você olhe para aquilo e não deixe que aquilo lhe leve a pecar antes que o sol se ponha? Justamente por causa disso. Porque quando muitas vezes nós damos lugar à ira e damos lugar ao pecado, ali naquele ponto, o inimigo das nossas almas ganha espaço para muitas vezes criar situações que poderiam ser evitadas se nós não deixássemos o sol se pôr sobre a nossa ira. E aqui Paulo está falando aos Efésios e reverberando lá Salmo 4.4. Salmo 4.4 vai falar justamente sobre isso. Vamos lá em Salmo 4.4? Volte um pouquinho lá no Velho Testamento. Salmos 4.4. Olha só como a ira, e aí nós vamos tratar lá em Provérbios, com certeza, quando estivermos passando na EBD, mas olha só como Salmos 4.4 registra essa mesma afirmação aqui que Paulo registra aos Efésios. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Ele está dizendo: olha, não pequem. Não deem espaço ao diabo. E Paulo faz esse destaque pedindo que nós nesse tempo tenhamos atenção com essas situações. Nós precisamos ter atenção. Porque quando nós aprendemos de Cristo, nós aprendemos que esse tipo de atitude ou esse tipo de conclusão não é adequada para aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que conhecem a Cristo. Nossas atitudes, elas precisam refletir nossa nova natureza em Cristo. O verso 28 e 27 são exemplos práticos de frutos na sua vida e na vida dos outros. Efésios, vamos lá, ao 28, desculpa, 27 e 28, lá de Efésios, por favor. E não dei lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele está dizendo para a gente: ó, quando você conhece a Cristo, quando a graça lhe alcança, você muda. Você começa a ter um estilo de vida diferente. Você deixa de mentir. Você deixa de praticar algumas coisas que você praticava. E aqui ele destaca: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Isso talvez fosse uma prática comum, pequenos furtos naquela época. Ele está dizendo: olha, e Paulo sabia disso. Ele escreve aos irmãos e diz: olha, não é para você fazer isso. Pare com isso. Vá trabalhar. E aqui talvez a gente diga: não, sério, mas eu não tenho esse problema de furto. Mas a gente aprende uma outra coisa aqui. A gente aprende que o fruto do nosso trabalho, a consequência do nosso trabalho também pode ser o quê? Ajudar os outros. Então, ainda que você não furte, mas que você trabalhe, então se você trabalha, ajude os outros. Então ele está dizendo aqui: olha, há um propósito também no nosso trabalho, né? Que é o quê? Ajudar as outras pessoas. Paulo prescreve isso. E está muito claro aqui. Então, um cristão alcançado pela graça, ele não rouba, ele trabalha. Um cristão verdadeiro não se ira de forma pecaminosa, porque ele sabe que a ira vai resultar em quê? Pecado.
Um cristão verdadeiro, ele faz o quê? Ele abandona a mentira e fala a verdade, ainda que em amor, mas ele fala a verdade. Nossa nova natureza em Cristo nos leva a um novo estilo de vida. Nosso novo estilo de vida nos leva a falar o que abençoa os outros, abandonando toda conversa que possa causar mal ao meu irmão, ao meu próximo. E antes, eu faço o que? Eu busco colocar de lado toda malícia, toda mentira, toda fofoca, toda maledicência. E quantas situações na nossa vida nós poderíamos evitar se nós observássemos o que ensina nesse pequeno versículo? Quantas brigas, quantas discussões, quantas ofensas poderiam ser evitadas se nós usássemos a nossa boca de forma útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É o que está registrado no versículo. Eu simplesmente disse, use a sua boca de forma útil, use para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse deve ser o nosso novo estilo de vida em Cristo. Não pode ser outro. Quando ele diz, olha, não fica falando coisas torpes. E aqui não tem, a gente muitas vezes usa para dizer, não fica falando palavrão. Não é só palavrão. Use a sua boca para edificar. Use a sua boca para fazer o quê? Para que ela conceda graça aos outros quando eles realmente precisam. Nós chegamos aqui aos últimos 3 versículos. Versículos 30 ao 32. Eu só vou pedir aos irmãos que voltem um pouquinho lá em Efésios 1, o 13 e o 14. Eu vou repetir. Efésios 1, 13 e 14 vai dizer para a gente: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Quando a graça de Deus nos alcança, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos marcados com o selo do Espírito Santo. E selados pelo Espírito Santo, irmãos, nós temos essa certeza de que nós estamos em Cristo. E por termos o Espírito Santo, nós o entristecemos quando nós não fazemos o que Deus ordena. Nós somos desobedientes, porque nós voltamos a praticar aquilo que não agrada ao nosso Deus. E dessa forma nós entristecemos o Espírito que habita em nós. Porque nós cremos que quando a graça nos alcança, o Espírito nos cela. E é por isso que, ao termos o Espírito Santo e praticarmos aquilo que vai de encontro ao que a Santa Palavra de Deus nos diz para fazer, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós. Porque nós temos a marca nós somos selados por Ele. E a ideia aqui de selo é esse selo que separa. É selo que diz assim, isso aqui é para esse fim. E se vocês tiverem a oportunidade de ler mais o livro de Efésios, vocês vão perceber que ele justamente fala isso. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a gente continua. E se você for ao verso 10 lá no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: para boas obras. Então você é salvo pela graça para fazer coisas boas. Por isso é que quando você vai de encontro ao que a palavra diz que é para você fazer, você entristece o Espírito Santo que está em você. Então está dizendo para aqueles irmãos: olha, eu tenho certeza que a graça alcançou vocês. Porém, se vocês fizerem o que desagrada a Deus, vocês vão entristecer o Espírito Santo que está em vocês, o Espírito Santo que habita em vocês. E todas essas atitudes que estão expostas no verso 31, como amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade, tudo isso entristece o Espírito que está em nós. E ofende o que está descrito do verso 1 ao verso 16, que é a unidade que há na igreja. Então ele está dizendo: presta atenção, deixa esse antigo estilo de vida. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos vai falar isso, Romanos 6 vai falar para nós isso aí. Então a nossa caminhada como filhos da luz, como filhos de Deus, ela é diferente.
Portanto, meus irmãos, o verso 32, ele nos leva para a cruz de Cristo. Voltamos à base da nossa redenção. Nós precisamos ter essa nova forma de viver, porque não somos mais o que éramos sem o perdão de Deus. Nós não somos mais assim. Em Cristo, Deus nos perdoou. Em Cristo, podemos perdoar aqueles que nos ofendem. De Cristo, nós aprendemos como viver uma vida de santidade. Em Cristo, podemos abandonar as velhas práticas, mentira, ira, roubo, maledicência, e nos revertir do novo homem. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a capacidade de alegrar o Espírito que habita em nós, ao invés de entristecer. Em Cristo, nós podemos perdoar uns aos outros. Meus irmãos, se essa noite, talvez, você ainda tenha um coração endurecido, um coração cego espiritualmente, um coração talvez não convertido, venha à cruz, venha a Cristo. Há também aqueles que talvez busquem por mais santidade. Não busque verdadeiramente. Busque, mude talvez o seu estilo de vida. Muitas vezes a gente luta com alguns desses pecados que justamente entristecem o Espírito. E nessa hora a gente precisa pedir ao nosso Senhor que Ele nos ajude a vencer, que nos ajude a revestir-se do novo homem, porque nós somos nova criação, e a nova criação, ela aprende da fonte certa, ela aprende de Jesus. Por quê? Porque a nova criação em Cristo, ela busca viver uma vida de santidade. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ela é boa, ela é eficaz, e ela nos confronta. Que diante dela, Deus, nós possamos, com corações contritos e humilhados, buscar em Ti, Senhor, a mudança das nossas vidas. Buscar em Ti, aprender de Ti, para que a nossa vida, para que a nossa caminhada seja uma caminhada que reflete a nova criação, a nossa nova natureza em Ti. Senhor, muda os nossos corações, muda as nossas atitudes, molda as nossas mentes, para que nós possamos, ó Deus, viver conforme o Teu querer. Nos dá mais do Teu Santo Espírito, para que na nossa caminhada nós possamos, ó Pai, naqueles momentos em que talvez venhamos a falhar, que nós possamos correr a cruz, nós possamos correr para Ti, Senhor. Nos sustenta, Pai, na nossa caminhada. Essa é a nossa oração sempre, Jesus, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.